Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou seu anfitrião nesta nossa análise aprofundada de hoje. E a nossa jornada, ela vai nos levar, vejam bem, ao coração de uma das questões mais, eu diria, estruturais e, por que não, controversas da teologia cristã. A busca incansável pela unidade e pela coerência da grande narrativa bíblica. A pergunta que vai nos guiar é, ao mesmo tempo, monumental em sua simplicidade e avassaladora em sua complexidade. Para a gente conseguir navegar por este terreno que é fascinante, mas também é complexo, nós vamos usar como nosso mapa principal a obra de dois teólogos contemporâneos de peso, Craig Blazing e Darrell Bock, e o trabalho seminal deles que acabou dando nome a toda uma nova fase desse pensamento, o dispensacionalismo progressivo. O que a gente vai fazer aqui hoje não é simplesmente definir um sistema teológico, não. É muito mais do que isso. Nós vamos traçar a biografia de uma ideia. Vamos investigar como é que um sistema que se propõe a ser um guia de leitura para as escrituras nasceu, como ele amadureceu, como enfrentou crises e como evoluiu ao longo de quase 2 séculos. E olha, essa não é uma discussão meramente abstrata, teórica. A maneira como um leitor enxerga a estrutura da Bíblia impacta diretamente a sua compreensão sobre quem é Deus, sobre o que é a igreja, sobre o papel de Israel e, fundamentalmente, sobre a missão cristã no mundo. Portanto, o que está em jogo aqui é a própria arquitetura da nossa fé e da nossa prática. E aqui está ela, a questão fundamental, a pergunta que todo estudante sério, todo leitor atento das Escrituras, uma hora ou outra, vai ter que enfrentar. Pensem comigo com profundidade nisso. A Bíblia não é um livro só. Ela é, na verdade, uma biblioteca. São 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes, num período que se estende por mais de 1.500 anos. Isso abrange múltiplos continentes, impérios, contextos culturais. É uma diversidade impressionante. Nós temos a Lei de Moisés, com códigos civis e cerimoniais. Temos os livros históricos, narrando a ascensão e a queda de reinos inteiros. Temos a beleza da poesia hebraica dos Salmos e a sabedoria prática dos Provérbios. Temos as profecias complexas, simbólicas, de um Isaías, de um Jeremias, de um Daniel. Temos os evangelhos, que são 4 retratos, 4 perspectivas complementares da vida de Cristo. Temos as epístolas dos apóstolos, que aplicam a doutrina cristã a contextos de igrejas reais, com problemas reais. E, por fim, temos a literatura apocalíptica. Então, a pergunta que não quer calar é: como é possível que essa coleção tão vasta, tão diversificada de textos conte uma única história? Será que existe um enredo central, um fio condutor que consegue unir o Jardim do Éden à Nova Jerusalém? Pois bem, as diferentes escolas de teologia sistemática, de teologia bíblica, são em sua essência tentativas de responder a essa pergunta. E o sistema que a gente vai analisar hoje, o dispensacionalismo, em todas as suas formas, oferece justamente isso. Uma proposta de mapa, uma estrutura para a gente organizar essa narrativa grandiosa e complexa. Mas antes de a gente mergulhar a fundo, é fundamental que a gente tenha uma definição clara para trabalhar. O que exatamente significa dispensacionalismo? Bom, o termo vem da palavra grega oikonomia. Oikos significa casa e nomos significa lei ou gestão. Então, oikonomia se refere literalmente à administração de uma casa, a uma gestão, a um arranjo administrativo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa essa palavra para descrever a responsabilidade dele como um administrador, um mordomo dos mistérios de Deus. O dispensacionalismo, então, como um sistema teológico, pega essa ideia e a aplica à totalidade da história da redenção. Ele propõe que a história bíblica pode ser dividida em períodos distintos, ou dispensações, nos quais Deus interage com a humanidade sob diferentes regras, diferentes arranjos administrativos. Cada dispensação, então, representa um teste da obediência humana a uma revelação específica da vontade de Deus. Agora, atenção para um ponto crucial aqui. Para os dispensacionalistas, o meio de salvação, que é a graça através da fé, esse meio permanece o mesmo em todas as épocas. O que muda são as regras de vida, a responsabilidade do ser humano e a forma como Deus administra o seu plano no mundo. E segundo essa perspectiva, ignorar essas distinções dispensacionais pode levar a erros sérios de interpretação, como, por exemplo, aplicar à igreja promessas e mandatos que eram exclusivos para a nação de Israel. Para a gente conseguir conduzir nossa investigação de uma forma bem ordenada, nosso percurso vai seguir uma estrutura lógica e também cronológica. A gente vai começar estabelecendo os fundamentos, ou seja, os pilares teológicos que são comuns a todas as vertentes do dispensacionalismo, criando uma base conceitual sólida. A partir daí, faremos uma viagem histórica lá para as origens do sistema, explorando o dispensacionalismo clássico, que foi formulado no século XIX e popularizado no século XX.
Em seguida, a gente vai analisar como as tensões tanto hermenêuticas quanto teológicas, dentro desse modelo clássico, levaram uma fase bem importante de revisão, lá em meados do século XX. O núcleo da nossa análise, o coração do nosso estudo, contudo, vai ser dedicado à etapa mais recente dessa evolução, o dispensacionalismo progressivo, a proposta articulada por Blazing e Bock, que busca justamente resolver as inconsistências dos seus predecessores. E por fim, para tornar essa análise mais concreta, mais palpável, a gente vai aplicar a lente do dispensacionalismo progressivo a dois dos temas mais centrais e complexos de toda a Bíblia, a teologia das alianças e a doutrina do reino de Deus. Vai ser uma jornada teológica detalhada e eu espero muito esclarecedora para todos nós. Então, vamos começar pela base. Antes de a gente se aprofundar nas divergências, que são muitas e que marcam a evolução do dispensacionalismo, é essencial a gente entender o que une essas diferentes escolas de pensamento. Quais são os compromissos teológicos fundamentais, o DNA compartilhado que nos permite agrupar o dispensacionalismo clássico, o revisado e o progressivo sobre o mesmo grande guarda-chuva teológico. Identificar esses pilares é o primeiro passo para a gente poder apreciar de fato a natureza e a magnitude das mudanças que vieram depois. Este slide nos apresenta, então, os 4 pilares essenciais. Primeiro, a escatologia. Todos os dispensacionalistas são pré-milenistas futuristas. O que isso quer dizer? Pré-milenista significa que eles creem que a segunda vinda de Cristo vai acontecer antes de um reinado literal de 1000 anos sobre a Terra, aquele descrito lá em Apocalipse 20. E futurista se refere à interpretação de que a maior parte do livro de Apocalipse trata de eventos que ainda vão acontecer no futuro. Segundo pilar, e talvez esse seja o ponto mais distintivo e conhecido, é a manutenção de uma distinção clara entre Israel e a Igreja. Para o dispensacionalismo, em todas as suas formas, a Igreja não substitui Israel. A Igreja não é um novo Israel. São duas entidades distintas no plano de Deus, com votações e, em certa medida, promessas específicas. Terceiro pilar, a hermenêutica, ou seja, o método de interpretação. O sistema defende o que ele chama de interpretação literal, ou, para ser mais preciso, uma hermenêutica gramatical histórica, que é aplicada de forma consistente a todas as partes da Bíblia, incluindo a profecia. Isso implica que as promessas feitas à nação de Israel no Antigo Testamento, promessas de terra, de um rei, de um reino, devem ser cumpridas de forma literal para a nação de Israel. E, por fim, como uma consequência direta do terceiro ponto, há uma afirmação da relevância contínua na nação de Israel no plano profético de Deus. O dispensacionalismo espera uma futura restauração nacional, política e espiritual para Israel, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Estes são os pontos de concordância. Contudo, a grande história que a gente vai contar hoje é como a relação entre esses pilares e a interpretação de cada um deles se transformou e se transformou dramaticamente ao longo do tempo. Nossa jornada cronológica começa aqui, nas origens do sistema. Para a gente entender a evolução de qualquer ideia, a gente precisa primeiro entender o seu estado nascente, seu ponto de partida. O dispensacionalismo clássico. Suas sementes foram lançadas nos círculos dos Irmãos de Plymouth, na Inglaterra do século XIX. E sua sistematização e popularização se deve em grande parte a figuras como John Nelson Darby e, de forma massiva, a Bíblia de Referência de Scofield, que foi publicada em 1909. Esse modelo estabeleceu a arquitetura fundamental que influenciaria profundamente o evangelicalismo, especialmente o americano, por mais de meio século. A palavra-chave, a ideia central para a gente entender o dispensacionalismo clássico é dualismo. Um dualismo profundo, quase metafísico, que permeava toda a sua estrutura teológica. Esse sistema não propunha apenas uma distinção funcional ou histórica entre Israel e a Igreja. Ele postulava a existência de 2 programas redentores distintos e paralelos, sendo executados por Deus na história. A ideia central era que Deus possuía 2 propósitos eternos e completamente separados. Um propósito de natureza terrena, associado ao povo de Israel e às promessas do Antigo Testamento, e um propósito de natureza celestial, associado à Igreja, o corpo de Cristo, que era visto como um mistério não revelado nas Escrituras hebraicas. Essa separação radical era a lente principal através da qual toda a Bíblia era interpretada. Este quadro aqui ilustra de forma muito clara a profundidade dessa separação. De um lado, nós tínhamos o povo terreno, Israel, suas promessas, nacionais, políticas, geográficas, todas centradas na restauração do reino davídico, culminando num destino aqui, na nova terra. Do outro lado, tínhamos o povo celestial, a Igreja, e suas promessas eram de natureza puramente espiritual e celestial, relacionadas à sua identidade como corpo de Cristo, um mistério que, segundo essa visão, foi completamente escondido dos profetas do Antigo Testamento. O destino da Igreja era o céu.
Na prática, o que isso significava? Significava duas humanidades redimidas, com programas, alianças e destinos fundamentalmente distintos que corriam em trilhos paralelos. Dentro dessa estrutura, a era da Igreja era vista como um parêntese ou uma intercalação no plano de Deus. Era um período que não estava previsto nas profecias do Antigo Testamento, que começou quando Israel rejeitou a oferta do reino feita pelo seu Messias e que vai terminar com o arrebatamento da Igreja, permitindo que Deus então retome o seu programa profético com Israel. Esse dualismo todo se manifestava de forma paradigmática na influente teologia do reino de Cyrus Ingerson Schofield, o editor da famosa Bíblia de referência. Schofield propôs uma distinção que era técnica e substantiva entre as expressões reino de Deus e reino dos céus. Para ele, o reino de Deus era um conceito bem abrangente, se referindo ao governo universal e soberano de Deus sobre toda a criação em todos os tempos. Era um reino no qual se entra através do novo nascimento. Já a expressão reino dos céus, que a gente encontra predominantemente no Evangelho de Mateus, se referia a algo muito mais específico, o reino messiânico davídico, político e terreno prometido a Israel. De acordo com a interpretação de Schofield, esse foi o reino que João Batista e o próprio Jesus ofereceram à nação de Israel. Como a liderança da nação rejeitou o rei, a oferta do reino foi retirada e o reino foi adiado para o futuro, para ser estabelecido só no milênio. A era da Igreja, portanto, não era de forma alguma uma manifestação do reino dos céus. Ela existia nesse ínterim, nesse grande parêntese na história, até que o programa do reino para Israel pudesse finalmente ser retomado. Para a gente ter uma ideia da magnitude, da radicalidade dessa separação teológica, essa citação, que sintetiza bem o pensamento de pioneiros como Darby e, mais tarde, de Louis Sperry Chafer, o fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, é um exemplo perfeito. Eles argumentavam com muita veemência que a nova aliança, aquela profetizada lá em Jeremias 31, era uma aliança feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, seu cumprimento era exclusivamente futuro e nacional para Israel. A igreja, sendo um povo celestial, não tinha parte nenhuma nela. Schaffer, em sua monumental obra Teologia Sistemática, chegou ao ponto de postular a existência de duas novas alianças completamente distintas. Uma para a igreja, baseada no sangue de Cristo e que oferece bênçãos espirituais, e outra totalmente diferente, para Israel no milênio, que cumpriria literalmente as promessas de Jeremias. Isso demonstra o ápice do dualismo. Não apenas dois povos, dois programas e dois destinos, mas para alguns até mesmo duas novas alianças. Este era o ponto de partida, um sistema de separações nítidas, estanques, e a partir daqui as tensões começariam a surgir. Bom, nenhum sistema teológico, por mais influente que seja, existe num vácuo intelectual, imune ao escrutínio exegético contínuo. As décadas que se seguiram à popularização do dispensacionalismo clássico viram o surgimento de uma nova geração de estudiosos, muitos deles, curiosamente, formados dentro da própria tradição, que começaram a questionar algumas das suas formulações mais radicais. O estudo aprofundado das Escrituras, especialmente das epístolas do Novo Testamento, gerou tensões internas que clamavam por uma resolução. Isso nos leva, em meados do século XX, a uma importante fase de reformulação, hoje conhecida como dispensacionalismo revisado, associada a teólogos como Charles Ryrie, John Walvoord e Alva McClain. A mudança mais fundamental, mais significativa, promovida pelo dispensacionalismo revisado, foi o abandono do dualismo soteriológico e eterno. Os teólogos revisados, depois de um exame muito mais cuidadoso da soteriologia do Novo Testamento, concluíram que aquela ideia de duas humanidades redimidas, com destinos eternos separados, uma no céu e outra na nova terra, era simplesmente, biblicamente insustentável. A salvação é uma só, em Cristo, e o destino final de todos os redimidos, sejam eles judeus ou gentios, da antiga ou da nova aliança, é o mesmo, a vida eterna na presença de Deus, na nova criação. A distinção entre Israel e a Igreja foi, portanto, mantida, mas foi redefinida. Não era mais uma diferença metafísica na natureza da salvação ou no destino eterno, mas sim uma distinção funcional e histórica dentro do único plano de Deus. Israel ainda era Israel e a Igreja ainda era a Igreja, mas ambos eram parte da mesma família de redimidos, destinados a habitar juntos a eternidade. Com o abandono do dualismo como pilar central, o sistema precisava de um novo centro de gravidade, uma nova definição para sua identidade. E foi Charles Ryrie, em sua obra muito influente Dispensacionalismo Today, que propôs que a verdadeira essência, o sine qua non do dispensacionalismo, não era um número de dispensações ou dualismo, mas sim a sua hermenêutica. Ele argumentou que dispensacionalismo era o resultado natural e inevitável da aplicação de uma interpretação consistentemente literal a toda a Bíblia.
E por literal, Wright se referia ao método gramatical histórico, uma leitura que busca o significado pretendido pelo autor em seu contexto original. A afirmação era audaciosa. Ele estava dizendo: se um intérprete lesse a Bíblia de forma clara, simples e normal, sem alegorizar as profecias, ele necessariamente se tornaria um dispensacionalista. Essa ênfase na hermenêutica como cerne do sistema se tornou a marca registrada do movimento revisado. No entanto, essa nova ênfase na hermenêutica consistentemente literal acabou por criar uma tensão interna profunda, um verdadeiro nó górdio teológico, especialmente em relação à nova aliança. Os teólogos revisados, incluindo o próprio Ryrie, reconheceram que a teoria das duas novas alianças de Schaeffer era exegética e biblicamente insustentável. Passagens como Hebreus capítulo 8, por exemplo, aplicam de forma inequívoca a profecia de Jeremias 31 à igreja. Então a igreja participa, sim, da nova aliança, mas como conciliar isso com a promessa explícita de que a aliança era para a casa de Israel e a casa de Judá, e com a premissa de uma interpretação literal? A solução proposta foi a de um duplo cumprimento. A igreja, hoje, desfrutaria das bênçãos da nova aliança de uma forma espiritual, enquanto Israel, no futuro, a experimentaria de uma forma literal e nacional. O problema com essa solução, e é um grande problema, é que ela parecia minar a própria fundação que eles tinham acabado de estabelecer. Ela reintroduzia uma hermenêutica dualista, espiritual para um grupo, literal para outro, que contradizia frontalmente a alegação de uma interpretação consistentemente literal. Essa inconsistência se tornou um dos pontos mais criticados do sistema e um catalisador para a próxima fase da evolução. A outra grande área de instabilidade no dispensacionalismo revisado foi a doutrina do reino. Aquele esquema relativamente simples de Scofield, reino de Deus versus reino dos céus adiado, foi amplamente abandonado por ser considerado uma simplificação excessiva dos dados bíblicos. No entanto, os teólogos revisados não conseguiram chegar a um consenso sobre um modelo substituto. O resultado? Uma proliferação de esquemas do reino cada vez mais complexos e, por vezes, mutuamente exclusivos. Alva McLean, por exemplo, falava de um reino universal e um reino mediador, com a era da igreja sendo um interregno misterioso. Charles Ryrie, tentando harmonizar tudo, desenvolveu um esquema com um reino universal, um reino davídico, que foi oferecido e adiado, uma forma mistério do reino presente na igreja, e um reino espiritual no coração dos crentes. E John Walvoord, outro gigante da escola, tinha um sistema ainda mais multifacetado, com reinos universal, espiritual, teocrático, davídico, adiado e milenar. Essa notável diversidade e complexidade em uma doutrina tão central revelava uma fragilidade no sistema. Ele havia resolvido o problema do dualismo eterno, mas, ao fazer isso, havia criado novas tensões nas áreas cruciais da hermenêutica da aliança e da doutrina do reino. A evolução do pensamento dispensacionalista estava longe, muito longe de terminar. E é exatamente essa necessidade de maior coerência que nos conduz à fase mais recente e, para muitos, a mais sofisticada do desenvolvimento desse sistema, o dispensacionalismo progressivo. Emergindo lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, através do trabalho de teólogos como Craig Blazing e Darrell Bock, do Seminário Teológico de Dallas, este modelo se apresenta não como uma ruptura radical com o passado, mas como uma evolução orgânica. E o objetivo dele é precisamente resolver as tensões e inconsistências que a gente acabou de identificar nos sistemas clássico e revisado, propondo uma visão mais integrada, unificada e biblicamente coesa do plano redentor de Deus. O ponto de partida para os progressivos é, mais uma vez, a hermenêutica. Eles mantêm o compromisso com uma interpretação gramatical histórica, mas a refinam de forma significativa. Em vez de uma hermenêutica literal estática que por vezes limita o significado de um texto ao que a audiência original poderia ter compreendido, eles propõem uma hermenêutica que leva a sério a natureza da revelação progressiva. A ideia, basicamente, é que o significado de uma promessa do Antigo Testamento não está congelado no tempo. Textos posteriores, inspirados pelo mesmo autor divino, podem legitimamente expandir, aprofundar e revelar novas dimensões de significado daquela promessa original, sem com isso anular ou contradizer o seu sentido primário. O exemplo clássico é a promessa da semente de Abraão. Em Gênesis, se refere primariamente a Isaac. Mais tarde, se expande para incluir toda a nação de Israel. No Novo Testamento, Paulo, em Gálatas, a identifica de forma única com Cristo. E, finalmente, inclui todos aqueles que estão em Cristo, judeus e gentios. Um significado não substitui o outro. Eles se complementam num desdobramento progressivo do plano de Deus.
É uma expansão de sentido, não uma alegorização ou uma substituição. A principal ferramenta teológica que os progressivos empregam para aplicar essa hermenêutica é o princípio da escatologia inaugurada, frequentemente resumido na expressão já e ainda não. Esse conceito, que foi originalmente desenvolvido por teólogos como Gerhard Voss e Oscar Cullmann, foi adotado e adaptado para resolver a aparente contradição bíblica entre as passagens que falam do reino de Deus como uma realidade já presente e aquelas que o descrevem como um evento futuro. A visão progressiva argumenta que não se trata de reinos diferentes, mas de um único reino que se desdobra em fases. As promessas do Antigo Testamento apontavam para a consumação final e gloriosa do reino. Com a primeira vinda de Cristo, o Rei, esse reino e suas bênçãos foram inaugurados na história. A Igreja, portanto, vive na tensão desta era intermediária. Nós já experimentamos as realidades do reino, o perdão dos pecados, a habitação do Espírito, a nova vida, mas ainda não em sua plenitude. A consumação, o ainda não, aguarda a segunda vinda de Cristo. Esse princípio permite uma leitura unificada e coerente de todos os textos sobre o reino, sem a necessidade de criar múltiplos reinos ou de adiar completamente o reino para o futuro. A aplicação desses princípios hermenêuticos transforma radicalmente a compreensão da natureza e do papel da Igreja. Como este quadro comparativo demonstra, a Igreja deixa de ser um parêntese não profetizado na história da salvação para se tornar uma fase planejada, prevista e central do desdobramento do plano de Deus para o seu reino. A distinção entre povo celestial e povo terreno é dissolvida. A Igreja é, simplesmente, a forma como a humanidade redimida, composta de judeus e gentios, unidos num só corpo, existe nesta dispensação específica. Uma das implicações mais profundas dessa visão, destacada por Blazin e Bock, diz respeito aos cristãos de origem judaica. Nos modelos anteriores, ao se unirem à Igreja celestial, eles eram efetivamente alienados de sua herança e das promessas nacionais futuras feitas a Israel. Na visão progressiva, isso é corrigido. Os judeus que creem em Jesus como Messias não perdem sua identidade ou sua herança. Eles são a vanguarda do cumprimento das promessas, o remanescente fiel, que, junto com os gentios enchartados, participa da inauguração das bênçãos da nova aliança, enquanto aguardam, juntamente com o restante de sua nação, a consumação futura dessas mesmas promessas. A Igreja, portanto, não substitui Israel, nem está totalmente à parte dele. Ela é a fase atual do único e progressivo plano redentor de Deus, que abrange ambos. Tendo estabelecido esses novos e robustos fundamentos hermenêuticos e eclesiológicos, o dispensacionalismo progressivo se volta para reinterpretar os grandes temas da teologia bíblica. Vamos agora analisar como essa abordagem lança uma luz nova e unificadora sobre as alianças bíblicas. Em vez de vê-las como programas separados ou estanques, os progressivos as enxergam como fios interconectados, tecidos juntos para formar a única e grande trama da redenção, cada um construindo sobre o anterior e avançando a narrativa em direção ao seu clímax em Cristo. A visão progressiva enfatiza a interdependência e a progressão orgânica das alianças. A aliança abraâmica, lá em Gênesis 12, 15 e 17, é a aliança mãe, a fonte de todas as promessas redentoras, contendo as sementes da bênção para Israel e, através de Israel, para todas as nações da terra. A aliança mosaica, estabelecida no Sinai, ela não anula a abraâmica, mas serve como uma constituição nacional, fornecendo a estrutura legal e cultica para que Israel vivesse como o povo da aliança em sua terra, funcionando como um tutor até a vinda de Cristo. A aliança davídica, em 2 Samuel 7, especifica e avança a promessa abraâmica, revelando que a bênção seria administrada através de um descendente de Davi, um rei cujo trono e reino seriam eternos. E, finalmente, a nova aliança, profetizada em Jeremias 31 e Ezequiel 36, aborda o problema fundamental do coração humano. Ela promete a capacitação interior, a regeneração e a habitação do Espírito Santo, que tornariam possível o verdadeiro cumprimento de todas as promessas anteriores. Elas não são independentes, elas formam uma única corrente, com cada elo adicionando força e clareza ao que veio antes. Essa visão de continuidade resolve de forma muito elegante aquela tensão da nova aliança que paralisou o sistema revisado. Os progressivos afirmam que a Igreja participa de um cumprimento real e genuíno da nova aliança prometida a Israel. Não se trata de um cumprimento meramente espiritual em oposição a um futuro cumprimento literal. É o mesmo e único cumprimento, porém em fases. É um cumprimento inaugurado, ou seja, parcial. A Igreja hoje, composta de judeus e gentios, recebe as bênçãos centrais e definidoras da nova aliança, o perdão completo dos pecados, a lei de Deus escrita nos corações e a habitação do Espírito Santo. No entanto, o cumprimento pleno e nacional para Israel, incluindo a restauração à sua terra sob o governo do Messias, ainda aguarda a consumação futura. Desta forma, a mesma aliança tem uma inauguração presente na era da Igreja e uma consumação futura na era do reino milenar.
Isso unifica a experiência da Igreja com as promessas a Israel em vez de separá-las. E qual é o mecanismo que torna isso possível? A resposta para os progressivos está numa releitura da Aliança Davídica. O dispensacionalismo progressivo argumenta, com base em textos como o Sermão de Pedro em Atos 2, que o reinado atual de Cristo, à direita do Pai, não é um reinado genérico ou não profetizado. É especificamente o cumprimento inaugurado de sua realeza davídica. Pedro conecta explicitamente a ressurreição e a ascensão de Jesus à promessa de Deus a Davi de que um de seus descendentes se assentaria em seu trono lá em Atos 2. Portanto, Cristo já reina como rei davídico a partir de seu trono celestial. E a partir desta posição de autoridade real, que ele derrama as bênçãos da nova aliança através do Espírito Santo sobre a Igreja. Assim, o reinado presente de Cristo não compete com nem anula a promessa de um futuro reinado terreno e visível a partir de Jerusalém. Muito pelo contrário, seu reinado presente o garante. O rei já está entronizado e já está administrando seu reino. A manifestação plena e visível de seu governo sobre a terra é apenas uma questão de tempo, a fase consumada do mesmo reinado que já foi inaugurado. E assim chegamos à grande síntese da nossa discussão. Se as alianças são os fios individuais, a doutrina do reino é a tapeçaria completa que lhes tecem. É aqui que todos os elementos, a hermenêutica, a eclesiologia, a escatologia, convergem. A ótica da escatologia inaugurada permite que o dispensacionalismo progressivo apresente uma visão unificada e coerente do reino de Deus, resolvendo aquela proliferação de modelos e as contradições que a gente viu nos sistemas anteriores. Este quadro é, talvez, o resumo mais claro da visão progressiva do reino. O ponto de partida é a negação da existência de múltiplos reinos distintos. Existe um único reino escatológico, o reino de Cristo, que se manifesta em fases progressivas ao longo da história da redenção. A primeira fase foi a presença pessoal do rei Jesus durante seu ministério terreno. Suas palavras e suas obras demonstraram que o reino havia irrompido na história. A segunda fase, a era atual em que vivemos, é a presença inaugurada do reino na e através da Igreja, a comunidade daqueles que se submeteram ao rei e que experimentam as bênçãos espirituais de seu governo. A terceira fase, ainda futura, será a manifestação intermediária, o reino milenar, onde o governo de Cristo será físico, visível, político e global, com sede em Jerusalém, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E a fase final é a consumação, o reino em seu estado eterno, na nova criação. Todas são facetas do mesmo e único programa do reino de Deus, desdobrando-se de acordo com o cronograma divino. É fundamental a gente entender que essa teologia toda não é um mero exercício de curiosidade acadêmica ou de especulação escatológica. Não, ela possui implicações profundas e diretas para a vida, para a ética e para a missão da Igreja hoje. Se a Igreja é, de fato, a manifestação presente e inaugurada do reino de Deus, então a nossa identidade e o nosso propósito são radicalmente redefinidos. Nós não somos uma sala de espera passiva aguardando um voo de evacuação, o arrebatamento de um mundo condenado. Muito pelo contrário, nós somos uma embaixada ativa do reino de Deus, plantada no meio de um mundo que ainda não reconhece o seu verdadeiro rei. Nossa missão, portanto, não é apenas proclamar um evangelho de escape futuro, mas também demonstrar, aqui e agora, os valores, a justiça e a realidade do governo de Cristo. Isso nos chama a ser uma sociedade modelo, uma contracultura que exibe as virtudes do reino vindouro. A busca pela justiça, pela paz e pela retidão, que são as marcas do reino de Deus, segundo Romanos 14:17, deve começar dentro das nossas próprias comunidades. Quando nós cuidamos dos pobres e marginalizados entre nós, quando praticamos o perdão e a reconciliação, quando nossas estruturas de liderança são marcadas pela servidão e pela integridade, nós estamos vivendo a realidade do reino. E nesse contexto, nosso ministério social e nossa busca por justiça no mundo exterior deixam de ser um apêndice opcional ao evangelismo. Eles se tornam uma demonstração crível e autêntica da veracidade da mensagem que proclamamos. Nossa vida comunitária, a forma como amamos uns aos outros, como usamos nossos recursos, como lidamos com o poder, se torna a principal testemunha apologética do poder transformador do rei a quem servimos. A teologia do reino, portanto, se torna o fundamento para uma ética social robusta e engajada. Pois bem, nós percorremos um caminho longo e denso, traçando a jornada intelectual e teológica de uma ideia.
Vimos o dispensacionalismo nascer num contexto de forte dualismo, passar por uma crise de identidade que o levou a uma revisão significativa e, finalmente, evoluir para uma forma contemporânea que busca uma integração e uma coerência muito maiores com a totalidade do testemunho bíblico. Vamos agora, a título de conclusão, recapitular e sintetizar os pontos centrais dessa fascinante evolução. Este quadro comparativo nos oferece um resumo visual de toda a nossa jornada. Na questão central da relação entre Israel e a Igreja, o movimento foi de uma separação total, um dualismo radical, para uma distinção histórica dentro de uma salvação comum e, finalmente, para a concepção de um único plano de Deus que se desdobra em fases diferentes. A compreensão da era da Igreja, por sua vez, evoluiu de um parêntese não profetizado para uma fase mistério cheia de tensões hermenêuticas, até se consolidar como a fase inaugurada e prevista do reino de Deus. E no que tange ao cumprimento profético, nós saímos de um modelo de simples adiamento, passamos por uma solução instável de espiritual versus literal, para chegarmos ao conceito dinâmico de um cumprimento que é inaugurado hoje e consumado no futuro. A trajetória geral é inegável. É um movimento de separação para integração, de descontinuidade para continuidade, de fragmentação para unificação. Portanto, os pontos-chave que nós devemos reter desta análise são os seguintes. Primeiro, o dispensacionalismo não é um sistema monolítico ou estático. Ele demonstrou uma notável capacidade de autocrítica e de evolução, movendo-se de uma visão de separação para uma de integração. Segundo, a ferramenta teológica da escatologia inaugurada, o já e ainda não, é o elemento central que permite ao modelo progressivo unificar a narrativa bíblica de forma coesa, resolvendo muitas das tensões dos seus predecessores. Terceiro, na visão mais recente e sofisticada, a Igreja não é um acidente de percurso ou um plano B, mas sim uma parte vital, central e profetizada do plano de Deus para inaugurar o seu reino na história. E, finalmente, o sistema progressivo, como articulado por Blazing e Bock, oferece um mapa bíblico que enfatiza a continuidade entre as alianças e as fases do reino, apresentando uma história da redenção muito mais unificada e interconectada. E nós encerramos, como é o nosso costume, como uma pergunta para reflexão. Como ficou evidente ao longo da nossa análise, a maneira como nós conectamos os pontos da história bíblica, a nossa teologia sistemática e bíblica, não é um exercício puramente intelectual. Ela molda de forma decisiva a nossa identidade e o nosso senso de propósito no mundo. Se a Igreja é vista como um parêntese, uma entidade celestial temporariamente presa na Terra, e cuja única omissão é aguardar o resgate, a nossa prática missionária vai refletir essa mentalidade. Se, por outro lado, nós entendemos a Igreja como a embaixada inaugurada do Reino de Cristo, a comunidade que já vive sob o seu governo e que é chamada a demonstrar a sua justiça e a sua paz, a nossa missão se torna muito mais abrangente, engajada e transformadora. A jornada de uma ideia teológica, portanto, não é apenas sobre interpretar o passado, é sobre definir o nosso presente e o nosso futuro. A questão que permanece para cada um de nós é: como a teologia que nós abraçamos, seja ela qual for, está na prática moldando a missão que vivemos? A coerência entre o nosso crer e o nosso agir é o desafio final. Eu agradeço a atenção de todos nesta jornada.